engajamento é responsabilidade primária, prioritária do líder. Algumas vitórias diárias são fundamentais para o processo de engajamento emocional. Se a empresa não está te dando o ideal, faça o seu, né? Mas você tem que manter a sua equipe ali. Mas o líder pode ter essa percepção de que o engajamento, aquela milha adicional, aquele esforço necessário. É que é muito frequente o engajamento ser o grande fator aí que trava, né, o atingimento dos objetivos, o crescimento. Mas a ideia central que você quer transmitir aí... A ideia central, Marcelo, que eu quero transmitir é o seguinte. Boa. Luciano Albuquerque é diretor de vendas com 26 anos de experiência no sistema Coca-Cola. Ao longo de sua trajetória, passou por vários canais de varejo, ocupando cargos em diversas regiões do Brasil. Carioca e torcedor do Vasco, ele é pai de 3 filhos e mora em Sorocaba, no estado de São Paulo. Luciano é um especialista em liderar equipes com centenas de pessoas, onde engajamento é base para a performance. Bem-vinda, bem-vindo. Você está no podcast Rumo. E hoje eu estou recebendo um amigo querido, com uma experiência muito ampla, vitórias incontáveis, derrotas inúmeras, teve sofrimento também. E para a gente crescer, a gente precisa o quê? Tolerar a dor. É o que eu digo sempre para vocês. E aí a gente está aqui com o Luciano Albuquerque. Vocês já viram um pouco da história dele aqui no teaser de abertura. Essa experiência que ele acumulou durante esse tempo traz a ele a autoridade para falar desse tema que ele é central no processo de liderança, central no processo de negócios, central no processo de perpetuidade das nossas organizações, que é o engajamento. E é sobre esse tema que a gente vai falar. Luciano, quer dar um bom dia aí para a turma? Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a turma aí que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você e poder conversar sobre um tema tão importante. Nós vamos começar falando sobre pessoas, né? Engajamento, pessoas. Engajamento, liderança. Então, como é que você vê o primeiro passo, Luciano, para um líder, para um gestor que nos ouve, que precisa resolver a questão do engajamento? A turma está lá, está trabalhando, né? Está recebendo seu salário, recebendo a sua remuneração ao final do mês, mas o líder pode ter essa percepção de que o engajamento, aquela milha adicional, aquele esforço necessário para enfrentar crise, para enfrentar imprevisto, não está acontecendo. Qual é o primeiro passo, Luciano? Bom, Marcelo, é interessante porque o que a gente observa na experiência profissional, nas empresas, nos negócios, é que é muito frequente o engajamento ser o grande fator aí que trava, né, o atingimento dos objetivos, o crescimento. Muitas empresas têm a estratégia correta, têm processos definidos, têm recursos, e a coisa, como você está dizendo, não acontece. E não acontece porque o time não está engajado, né? Então, primeiro é importante a gente lembrar rapidamente o que a gente está exatamente definindo como engajamento, né? Engajamento é quando você tem um grupo, e esse grupo ele acredita numa estratégia, ele acredita na estratégia, ele acredita na forma de atingir o objetivo, ele acredita que ele está com o time, os companheiros ali, o time correto para fazer isso, e ele acredita na liderança dele, né? Se você pensar que é como isso no esporte, isso é muito comum no esporte coletivo, né? Você tem um objetivo para alcançar, você tem uma forma que foi definida, desenhada para alcançar aquele objetivo, mas se você não acreditar naquilo, e se você não acreditar que as pessoas que estão com você são capazes de ir com você,
e que quem está te liderando é a pessoa certa, você não vai se engajar. Você vai ficar ali até cumprindo tabela, fazendo o que espera de você, aquela velha história. Olha, eu estou fazendo a minha parte. Se não está acontecendo, não é problema meu. Então, quando a gente não tem realmente esse espírito de grupo, o grupo acreditando naquilo e indo na mesma direção, a gente não tem engajamento. Então, um líder, quando assume um time, ele tem que fazer um diagnóstico. Como tudo na vida, tudo começa com uma observação. Agora, um ponto muito importante, quando você fala de time, de pessoas, de gente, e a gente tem sempre falado aqui nos nossos podcasts aí que no final é tudo sobre pessoas, não adianta só, é lógico que você tem ferramentas para fazer diagnósticos, são importantes essas ferramentas, mas você tem que ter uma sensibilidade com pessoas. E dependendo do estágio que você pega aquele time, se é um time que está mais machucado, mais traumatizado com lideranças anteriores, um time que vem tendo resultados ruins, de acordo com o ponto que você pega esse time, você tem que ter muita sensibilidade para primeiro ouvir. Esse eu acho que é um grande começo. Não adianta você chegar, por mais experiente que você seja como líder, por mais sucesso que você tenha acumulado ao longo da sua carreira, você não pode chegar e começar a ditar regras e a querer ensinar. Você primeiro tem que entender, ouvir o seu time, conhecer o seu time, conhecer as pessoas, saber a história das pessoas que estão ali, como elas chegaram até aquele momento. E aí você vai, com isso, você vai começando a fazer o seu diagnóstico, entender em que ponto que está esse time. Qual é o problema desse time? Ele não entende a estratégia, não tem uma clareza para onde a gente está indo e como, ou não, ou ele entende, mas ele não acredita que é possível. Estão me dando aqui um objetivo que é sair do último lugar aqui de market share para o primeiro em um ano. Eu não acredito nisso. Está tudo muito bonito no papel, mas isso não vai acontecer. É outro tipo de problema. Ou não. Né? Então é você ouvir muito, perguntar muito. Eu lembro que lá no meu, eu era gerente ainda e assumi uma área nova e um diretor que foi um dos grandes mestres que eu tive. Quando eu estava mudando, eu saí de uma área que estava muito bem trabalhada, muito bem redonda de resultados, e estava assumindo essa área. E a primeira coisa que ele me falou, olha, ouça primeiro. Se tiver que esperar uns 3 meses para começar a agir, implantar o seu jeito, pode esperar. Ouça muito, pergunte muito antes de falar. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Esse processo de conhecer as pessoas, como é que é o teu estilo? Você tem alguma história Você começou a contar essa história antes de você foi aconselhado, mas essa jornada de conhecer as pessoas, como é que você lida com isso? Como é que você opera isso? Como é que funcionou? Tem alguma história que você possa contar para a gente? Bem, eu acho que primeiro é o seguinte, Marcelo, eu 30 anos aí de estrada, eu lembro que quando eu comecei, a gente ouvia muito uma coisa assim, trabalho é trabalho e vida pessoal é vida pessoal. Né? Então você chega no trabalho, você deixa lá os seus problemas na porta e você pega quando você vai embora e vice-versa quando você chega em casa. E a gente sabe já há algum tempo que isso daí é uma falácia. Né? O ser humano é um ser humano integral. Nós não somos um quando a gente está no trabalho e outro quando a gente está em casa. Então, o primeiro ponto isso faz diferença total. Se você tem alguém que está passando por uma crise de saúde na família, ou uma separação, ou alguma coisa, é óbvio que isso vai interferir no trabalho dela. Né? Então, agora, para você acessar isso, ou para você conseguir entender o momento da pessoa, que é um momento que envolve pessoal e profissional, você tem que estabelecer uma relação de confiança. Então esse é o primeiro. Ninguém vai te contar a vida, ninguém vai compartilhar com você um momento, uma fragilidade, se não confiar em você. Principalmente se você é novo como líder naquele time. Então você tem que estabelecer uma relação de confiança. Aí volta a história, ouvir, se mostrar disponível, perguntar de uma forma não inquisitiva, não fazendo um questionário, mas querendo conhecer, que as pessoas sintam que realmente você não está ali como alguém que tem todas as respostas, que sabe tudo, mas que você quer ouvir, você quer saber como é que funciona aquela empresa, aquele setor, aquele departamento,
como que aquelas pessoas estão, como que ele ou ela, como ser humano, estão naquele momento. E você vai mostrando essa empatia, você vai angariando essa confiança e você vai conhecendo. Esse é fundamental. Então, você falou, eu realmente assumi uma área, certa vez, uma gerência regional, que abrangia o estado inteiro, e era uma área que vinha de resultados já há algum tempo muito ruins, todos os indicadores de volume, de market share, de rentabilidade, turnover altíssimo, a própria liderança tinha tido uma mudança, assim, muita frequência num curto espaço de tempo, era uma área que estava muito traumatizada e com resultados muito ruins. Eu recebi uma missão, e na época do CEO da empresa, que era, vamos dizer, o chefe do meu chefe, eu respondia a um diretor, o CEO me deu uma missão diretamente de, olha, confiamos em você para recuperar essa área. E eu acho que muito já por essa minha característica de formar equipes, de engajar, né, do que a gente está falando aqui. E foi interessante, quando eu estava indo para assumir, uma pessoa da alta direção da empresa comentou comigo, olha, ali não tem jeito, a palavra foi essa, ali não tem jeito. Você vai ter que trocar praticamente todo mundo. A liderança imediatamente abaixo de você pode trocar. Se sobrar um ali, é muito. Já ouvi isso muitas vezes. Pode trocar. E eu ouvi aquilo, né? Me calei, falei, óbvio que eu não vou chegar trocando ninguém, não existe isso. Como é que você chega num lugar que já está machucado, vamos dizer assim, você chega trocando as pessoas sem saber o que está acontecendo, né? E o que eu fiz foi isso que eu acabei de falar. Ouvir, entender. É duro, parece fácil falando aqui, não é fácil. Realmente ali era um clima tão ruim que as pessoas não queriam nem falar. Eu lembro a primeira reunião geral que eu fiz com o time, uma reunião com todo o time de vendas, as pessoas não prestavam atenção, assintosamente não queriam prestar atenção no que eu estava falando. As pessoas ficavam olhando para baixo, cochilando, mexendo no celular, fazendo qualquer coisa para... Eu não tinha a menor credibilidade naquele momento que eu estava chegando. Então foi um trabalho bastante árduo. Mas, de novo, é papel do líder. Eu não poderia culpar as pessoas, eu tinha que entender por que se chegou naquela situação. E foi um trabalho que eu fui indo, né, aos poucos, ouvindo e, ao mesmo tempo, dando respostas. Não adianta também você, como líder, ouvir, eu sou aqui, vou ouvir, sou um oráculo aqui. Todo mundo vem e fala, mas não acontece nada. Ouvir de uma forma consistente. Então, comecei, olha, quais são os pontos que a gente tem para melhorar, o que está doendo. E realmente, naquele caso específico, tinham pontos assim, que dependiam da empresa e que não estavam sendo feitos pelas lideranças que passaram lá, coisas básicas, e eu tive que começar a fazer. Falei, olha, vamos organizar aqui a coisa em 3 grupos. Coisas que dá para resolver agora, que estão na minha autonomia, nós vamos resolver já. Coisas que têm que ser resolvidas, mas eu tenho que levar para a minha diretoria, precisa de um tempo, volto para vocês com um cronograma disso, e coisas que a gente tem que pensar melhor, elaborar melhor. Né? Porque quando você abre, obviamente, quando você abre para as pessoas falarem, vem de tudo, vem as dores mais imediatas e facilmente até tratáveis, e vem aquelas coisas que às vezes não são nem possíveis. Né? E esse processo foi um processo que eu como líder, tive que ter muita resiliência, e sempre com essa consciência que o papel era meu, né? Mas essas pessoas aqui, o fulano, o ciclano, tão resistentes. Não. Neste momento, eu não tenho como dizer que tem ninguém resistente. Neste momento, eu não tenho como colocar a responsabilidade em ninguém. Eu tenho que entender a situação. E entender a situação, fazer esse diagnóstico, é responsabilidade minha como líder. E aí, o processo foi evoluindo. E realmente, só para resumir, no final desse grupo todo, uma pessoa saiu, teve que sair. Todos os demais, a gente virou o resultado com o mesmo grupo que estava lá, de liderança. Que vitória, hein? Sensacional. Luciano, vamos falar sobre planos e compromissos, né? Tudo começa nessa jornada, né, do líder, que é contar para as pessoas o que ele imagina que vai acontecer, o que ele gostaria que acontecesse, visto o momento, né, visto as circunstâncias e vista a estratégia da empresa. Então, a maioria das pessoas que nos ouvem executam uma estratégia, né, formulada por eles mesmos, pela presidência, por um conselho ou
por pessoas, né, que decidem a estratégia em outros países e trazem para a gente esse modelo. Mas chegando aqui, as circunstâncias são sempre diferentes. Então, a estratégia precisa ser executada tendo em vista a circunstância, sim, tendo em vista a realidade, né? Como é que você segue esse fluxo de plano, essa comunicação, para que a equipe tenha sobre o que se engajar? Isso é importante, Marcelo, porque senão a gente começa a falar de engajamento e muitas vezes as pessoas, de uma forma equivocada, confundem engajamento com boa convivência, com camaradagem, com um clima bom. É lógico que tudo isso são condições necessárias para que você tenha engajamento, mas o engajamento não é isso, né? Como eu falei no início, engajamento são pessoas que estão compartilhando um mesmo objetivo e uma estratégia que é o caminho para atingir esse objetivo, né? Então, dispostas e motivadas a fazer essa jornada. Sem isso, a gente tem amizade. Beleza, eu tenho amizade com uma série de pessoas, coleguismo, boa convivência, isso não é engajamento. Então, o engajamento ele pressupõe, sim, que aquele grupo tenha muita clareza de para onde estamos indo, que são os objetivos. Olha, então eu tenho que dobrar o meu volume, o meu faturamento neste ano fiscal, eu tenho que ganhar aqui, eu tenho que aumentar a minha distribuição numérica nessa região aqui de 30 para 60 pontos em um ano, né? Eu tenho que lançar esse produto aqui e atingir essas metas de lançamento nesse determinado tempo. Então eu sei quais são os objetivos. Esse time tem que saber qual é a estratégia para fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? É com preço? É com promoção no ponto de venda? É com ação? É com ativação? É com... né? Como que eu vou chegar nisso? Tem que acreditar nas ferramentas que tem. Não adianta o time achar assim, mas se eu tivesse um software XYZ, eu conseguiria saber exatamente o que o meu cliente precisa. Não, ele tem que acreditar que aquilo que ele tem é o suficiente para ele executar e chegar naquele objetivo. Isso é engajamento, né? E qual o papel do líder em tudo isso? O papel do líder é conseguir envelopar isso para o time e colocar o time dentro desse mesmo pensamento. Porque o importante é o seguinte, dificilmente você vai ter tudo perfeito. O mundo não é perfeito, né? Você vai ter tudo funcionando no ideal o tempo todo, né? Então você vai ter alguns momentos, eu tenho uma estratégia muito bem definida. Eu acabei de dar um exemplo, esse exemplo que eu dei, a estratégia da empresa era muito clara, muito bem definida, não tinha um problema de estratégia, não tinha problema de processos, não tinha problema de recursos, tinha um problema de gestão de pessoas, das pessoas acreditarem nisso. Você vai ter outros momentos em que a estratégia da empresa não está tão bem definida assim. E aí depende da posição de líder que você ocupa e do quanto você consegue influenciar em cada esfera dessa. Explicando melhor. Se você é o CEO de uma empresa, obviamente tem um problema com a estratégia, essa responsabilidade é sua. Você tem que liderar e conduzir isso para redefinir essa estratégia e ter uma estratégia clara. Se você é um gerente regional, dificilmente você vai mudar a estratégia da empresa. Mas eu sinto que a estratégia não está tão clara, então eu não consigo engajar a minha equipe. Eu vou terceirizar, a culpa é da empresa, a culpa é da direção e eu não posso fazer nada. Não, a responsabilidade de engajar o seu time é sua. Então pegue o que você tem, e isso é muito importante. O papel do líder é, dentro da hierarquia que ele está, dentro do grau de autonomia de atuação que ele tem, ele trabalhar esses elementos para conseguir fazer isso, dar o caminho para o time, o ponto de chegada, o como a gente vai, com que ferramentas a gente vai, e fazer com que o time acredite nisso e segui-lo, né? Então, se você é um time... quero complementar, né, o que você está executar, no final executar, porque se você cai numa coisa de, vou fazer um checklist aqui se eu tenho tudo, provavelmente você não vai ter tudo. Luciano, eu quero complementar o que você está colocando, e eu acho que tudo isso é importante, e ainda enfatizando a parte inicial, né, que você colocou sobre você não precisa ser o querido, você não precisa ser o amado, né?
você não precisa ser o amigão das pessoas e tudo mais para gerar engajamento. Isso eu conheço pessoas que têm esse estilo, que funciona bem, e tem pessoas que não têm esse estilo e funciona tão bem quanto. Complementando, adicionando a tudo que você disse, tudo que você coloca tem que levar a pequenas vitórias. Eu acho que o engajamento, as pessoas precisam ter todo esse espírito de time que você falou, recursos, tática, estratégia, objetivos bem definidos, mas complementando o que você diz, é muito importante que o líder tenha em mente de que vitórias semanais, algumas vitórias diárias, são fundamentais para o processo de engajamento emocional. E cada vez mais curto o período. Antigamente, quando a gente começou a nossa carreira, eu tinha objetivos anuais. Eu tinha que me manter engajado e motivado durante um ano até ver o resultado final. Hoje isso é impossível para a empresa, é impossível para a equipe, né? A equipe também, quem é que espera um ano até ver o resultado? Ninguém. Você muitas vezes tem que, dependendo da temperatura que você quer dar e do ritmo que você quer dar, você precisa provocar o resultado, provocar pequenas vitórias diariamente ou até semanalmente. Eu acho que o mais longe é o semanal. Uma vez por semana a pessoa tem que sentir que teve um avanço, uma vitória. E aí ela está disposta a pagar o preço e a tolerar a dor que é trabalhar com a gente na liderança, né? Porque é lógico que não existe um playground, né? O que existe é pressão, o que existe são objetivos desafiadores. Então, poxa, como é que eu me mantenho enfim, numa situação de instabilidade como a gente vive no Brasil hoje, e vive sempre, talvez, né? A gente teve um período de estabilidade maior aí durante um curto período de tempo, depois vem pandemia, e aí vira essa paçoca que a gente o mundo inteiro está envolvido, né? Estou ouvindo notícias da Alemanha hoje, que a Alemanha está com um risco de uma crise gigante, a Europa está correndo o risco de se tornar muito menos relevante, ou até irrelevante, é a palavra que a BBC usa, né? Se tornar irrelevante. Então, é muita mudança no mundo todo. E aí, para essas pessoas, de fato, estarem engajadas, tudo que você falou tem que desaguar nesse processo de pequena vitória, né? Nesse processo de eu sou responsável por alguma coisa que deu certo. Perfeito. Você Como é que trouxe, você vê isso? Como é que você enxerga essa abordagem? você trouxe dois elementos aí na sua fala, Marcelo, que eu queria reforçar, muito importantes. Um é o seguinte: engajamento não é sobre você ser o chefe boa praça, aquele que vai tomar cerveja com a equipe na sexta-feira no final do dia, porque isso aí são características pessoais. Você vai ter gente expansiva, gente introspectiva, gente mais extrovertida, introvertida, e isso tudo bem. E você falou, você tem sucesso, pessoas de sucesso com características diferentes, graças a Deus, né? E engajamento não é sobre isso. Engajamento é sobre se você ter um time coeso que sabe para onde vai, acredita para onde vai, acredita no líder. Uma coisa que independente da personalidade do líder, ele tem que ter é ser justo, né? E ter credibilidade e confiança. Ele é um líder mais fechado, é o jeito dele, ele é mais fechado, ele é mais monossilábico, tudo bem, mas as pessoas sabem que o que ele fala, se ele fala A é A, se ele fala B é B. Se ele fala que a gente vai chegar até ali assim, as pessoas seguem porque acreditam. Ponto. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto são das pequenas vitórias, que não são pequenas, porque na verdade toda grande jornada ela é feita de passos e de steps, né? E a gente tem que comemorar isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar de carro, né? E às vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, você não tem preguiça assim, de fazer uma viagem de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de carro, é muito longe. E eu falo assim: olha, eu não penso do ponto A para o último ponto lá, né? Eu vou comemorando, né, de certa forma, olha, eu cheguei numa etapa. Uma viagem simples que eu faço muito, que é de São Paulo para o Rio, de Sorocaba, né, onde eu moro, para o Rio, de carro. Uma viagem tranquila, mas mesmo assim,
Eu não penso que eu vou sair de Sorocaba e vou para o Rio. Eu penso que eu vou sair de Sorocaba e vou chegar até Taubaté, entendeu? Depois eu vou andar ali até a Serra das Araras. E quando eu passei a Serra das Araras, eu praticamente já estou no final. Então isso vale para uma jornada de uma empresa. Você tem lá um objetivo de 1 ano, você vai chegar no ponto tal. Não estou nem falando do 5-year plan, nós temos um plano de 5 anos, mas mesmo no horizonte de 1 ano. Né? Esse horizonte de 1 ano está quebrado em 12 meses. Esses 12 meses, como você falou, eles estão quebrados em 25, 24 dias úteis ou 20, se a empresa trabalhar 5 dias por semana, não importa. Mas no final das contas, eles estão em dias. Né? E esses dias, e aí você tem que ter objetivos que conversem com esses períodos e que você tenha ali os milestones ali que você atinge e você tem que comemorar, porque senão você fala, não, eu só vou comemorar no final do ano. O cara fala, poxa, mas cara, hoje eu vendi bem, hoje eu atingi o exemplo lá, eu tenho que aumentar a minha distribuição numérica. Puxa vida, hoje eu converti tantos clientes que não compravam o meu produto. Ah, mas tudo bem, mas eu só vou comemorar daqui a 1 ano. Poxa, essa semana eu fechei aqui, mas daqui a 1 ano eu comemoro. Ah, daqui a 2 semanas o cara já perdeu aquela vontade, aquele ímpeto. Então você quebrar essa jornada em períodos menores e comemorar, e aí não só comemorar, mas também é a hora de você fazer os ajustes, porque tudo tem os dois lados. Né? Eu estou quebrando em objetivos menores e eu estou checando o tempo todo se eu tô. Porque se eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer no dia, eu não vou fazer na semana. Se eu não fizer na semana, eu não vou fazer no mês. Se eu não fizer no mês, eu não vou fazer no ano. E se eu não fizer no Agora, ano 1, eu não vou fazer nos 5 anos. Deixa eu aproveitar essa onda que a gente entrou, né, dos objetivos parciais e pequenas vitórias, né, pequenos passos, objetivos intermediários. Queria falar sobre compromisso, que você falou do plano. Então, você vai lá, você é um líder, você apresenta o plano, para você está apresentando bem, você está, né, comunicando bem e mostrando como é que aquilo vai impactar a vida da pessoa, seja em termos de carreira ou em termos de remuneração, de curto ou de médio prazo. E aí o próximo passo não é a execução, o próximo passo é o compromisso. A equipe, o indivíduo, ele tem que se comprometer de dentro para fora, com ele mesmo, de que ele acredita naquele plano e que ele vai seguir o plano, ele vai caminhar dentro do plano, né? Do jeito dele, né? Pode ser que tenha incoerências e esclarecimentos necessários no decorrer do tempo. Mas não sei se você tem alguma história, alguma vivência que você queira contar enfim, pode dar detalhes aí do local para que as pessoas percebam, né, que é uma história real. Dessa jornada de que você apresentou um plano e aí às vezes você encontra uma turma que está dissociada de si mesmo, né? Eles não se comprometem com nada. Vamos tentar, mas eu não posso prometer. Esse negócio é uma coisa muito triste, porque se você não pode se comprometer, se você não pode, né, se envolver e assumir um compromisso, a chance de você fazer acontecer é muito pequena, né? Então, as pessoas, eu sempre falo que em reunião, às vezes me chamam para ajudar em reunião de planejamento, olha, o objetivo aqui, ou mesmo motivacional, palestras motivacionais, eu sempre digo, o objetivo aqui é sair um compromisso, uma tomada de decisão do time para que esse time possa, de fato, executar a estratégia que está sendo proposta, o plano que está sendo proposto. Conta para a gente como é que é essa tua jornada de apresentar o plano e aí nessas pequenas etapas que você colocou, né, como importantes aí, como é que você consegue o compromisso da turma que vai agarrar e que vai estar engajada no processo? O importante é o seguinte, essa coisa de mão dupla, né? Eu falo, a responsabilidade de gerar esse engajamento é do líder, lógico, a principal, mas cada um tem a sua responsabilidade individual como profissional. Né? O líder ele tem a responsabilidade de dar esse engajamento, de propiciar um ambiente, um clima onde esse engajamento aconteça. Né? A responsabilidade dele, de novo, é dar a direção, mostrar os meios,
mostrar os incentivos, ter os incentivos corretos. Então, seja a remuneração mensal, seja o bônus anual, seja um incentivo esporádico, um concurso, alguma coisa, que fala, olha, você vai ser premiado se você fizer isso. A gente quer dobrar a nossa distribuição numérica e a cada X ponto de distribuição que você conseguir, você vai ter lá uma recompensa. Então, assim, isso tudo é papel do líder. Agora, é uma mão dupla, porque as pessoas, o ser humano é livre para querer aderir ou não a um determinado projeto. E isso tem que ficar muito claro, que não é assim, o cara vai ficar aqui parado, o líder vai fazer tudo, apresentar tudo, e agora vai. Agora eu estou aqui tranquilo, eu posso só cumprir o meu horário e vai tudo dar certo. Óbvio que não é assim, né? Óbvio que você vai ter que ter, e muito, a sua participação individual. Porque se a gente vai ter uma jornada lá, como eu falei, a gente vai atravessar a montanha, por mais que esteja tudo planejado, você vai encontrar um pedaço de árvore ali caído, um tronco que não estava na previsão. E você vai ter que tirar aquele tronco do caminho, você vai serrar, você vai puxar, você vai pedir ajuda para tirar junto, mas você vai ter que pensar por você mesmo, você vai ter que ter iniciativa. Você não vai poder parar ali e falar assim, isso não estava no plano. Eu não sei o que fazer com isso, não tinha esse tronco aqui, no desenho aqui não tinha esse tronco, eu vou voltar. Né? Ou então alguém vem aqui e faz isso. Né? Então, tem que ter esse comprometimento. O cara tem que sair dali do ponto zero, falar, eu vou chegar, eu acreditei nesse negócio. Agora, eu tenho um papel fundamental. Se eu não fizer a minha parte, eu vou prejudicar o andamento do grupo, né? Ou o grupo não vai me querer mais. Né? Porque é uma questão, vamos imaginar que é uma questão de sobrevivência. Né? E no final das contas é uma questão de sobrevivência. Você chegar num resultado é uma questão de sobrevivência profissional, de sobrevivência da empresa, porque a empresa está ali para ter resultado, para ter lucro. Essa visão todo mundo tem que ter. A gente não está aqui brincando, gente. Não é assim, olha, tudo bem, o líder vai criar um ambiente, propiciar um ambiente excelente, trabalho, todo mundo é respeitado, todo mundo... Isso é básico, mas não para por aí. Isso é para a gente fazer a nossa jornada. Agora a gente tem que fazer a jornada e tem que atingir o objetivo. Tem que chegar lá e fincar a nossa bandeirinha lá no objetivo final. E isso, se o profissional não tiver esse comprometimento, ele tem que ser... Você vai ter as instâncias, né? Você vai orientar, você vai chamar para um feedback, você vai conversar. De repente o cara não entendeu bem, mas se não der, você vai ter que trocar. Né? E mais ainda se essa pessoa ocupa uma função de liderança, porque daí o poder de destruição dele é maior, porque não só ele está deixando de fazer o dele, prejudicando todo, mas ele está influenciando um grupo para ir pelo caminho errado, ou para não fazer, ou pecar pelo erro ou pela omissão. Né? E tem que ter a coragem de trocar. Muito importante isso que você está falando, Luciano, porque em tempos de extrema dificuldade de contratação de talentos, concorda comigo? Nós estamos num momento de... Com certeza. Não é de dificuldade, é de extrema dificuldade. É muito difícil você conseguir contratar talentos. Né? Quando a gente encontra um líder ou um funcionário, um empregado que trabalha conosco, e ele não tem esse compromisso, a tendência geral, tenho observado, é de tolerância, a tendência geral é de complacência. E aí, tolerância e complacência é com a gente mesmo. Puxa vida, se eu mandar esse camarada embora, se eu mandar essa moça embora, eu vou ter que fazer todo um processo de recrutamento e seleção outra vez. Esse negócio está levando meses, literalmente. Não são, antigamente eram semanas, lembra quando era assim? Você colocava uma vaga, logo tinha gente boa e tal. Hoje leva meses, às vezes muitos meses, não poucos meses, para você encontrar alguém. Né? Então, a gente acaba tendo um pouco de complacência, uma tolerância excessiva com a pessoa que não se compromete. Isso parece ser uma coisa que vai transmitindo para as outras pessoas de que, afinal de contas, o compromisso também não é uma coisa tão séria. Né? Então, eu acho bacana você dizer que, olha, esse é um pré-requisito do gestor. Se o gestor não estiver comprometido,
E não é da boca para fora, porque na reunião todo mundo está comprometido, todo mundo levanta, né? Bate palma, levanta a mão, tal, eu vou sim, e tudo mais. E aí, na hora do quero ver, a gente percebe que nem sempre é assim. Nem sempre as pessoas estão comprometidas. Elas dizem que estão, mas não estão. E aí os resultados começam a mostrar isso, né? Comprometimento tem a ver obviamente, com esforço, com dedicação, mas tem a ver com resultado, principalmente nas etapas intermediárias. O que eu sugiro para quem nos ouve em relação a esse assunto é entrar no tema que eu quero perguntar, né, para o Luciano, como é que ele trata isso, mas é que você utilize a pressão do grupo. Você não permita que isso vire um embate individual. Isso eu sempre digo nas minhas mentorias para os executivos, que eles falam, pô, mas estou com esse problema com essa pessoa, como é que eu faço, como é que eu lido, como é que eu resolvo? Eu falei, peraí. Se você for para um embate individual, é como o pai que está com o filho adolescente. Vai ficar aquele desgaste, vai ficar aquela confusão, e você sofre, e ele não vai mudar de opinião por sua causa, né? Ele não muda de opinião por causa do chefe. Isso, o pessoal anotem isso, ninguém muda de opinião por causa do chefe. Ele pode sim mudar a opinião dele em função do papel dele no grupo. E aí você começou a falar desse assunto, eu quero que você, por favor, se puder desenvolver a importância de você fortalecer o grupo como técnico, né? Você fortalecer aquele time. A Gabriela falou sobre isso no último podcast, eu achei muito interessante, porque é uma área que eu trabalho muito e que eu acredito, que puxa vida, se você fortalecer o time, ele tem primeiro um compromisso com os colegas dele, foi como você falou, se ele não está comprometido, ele vai prejudicar a empresa, ele vai prejudicar o time. E aí você, como técnico, o que você tem que fazer? Dar as orientações, criar um ambiente e deixar o time também se auto-pressionar para que alcance o resultado, às vezes até com objetivos que são objetivos do grupo, né? Como é que você vê isso? Se você tem alguma história para contar Então, o ponto dessa importante aqui que você dificuldade que fala. todo mundo está vivendo hoje, né? Todo mundo está É, vivendo isso. é. Não acredito que tem alguém imune a esse Não. processo. Você tem essa questão da complacência com resultados ruins, com uma performance abaixo, né, ou com baixo engajamento, que no final é um baixo engajamento, né? Se a pessoa não está... ela tem esse aspecto que você falou e que cada vez mais é presente, que é o medo de você demorar a preencher aquela vaga. Então você fala assim, puxa, é aquela frase, a pior frase que pode ter, mas existe, ó, ruim com ele, pior sem ele, né? Ruim com Horrível, ela, né? pior sem ela, e você fica mantendo, né? E tem o outro lado também, que às vezes se você confunde essa questão, e infelizmente é do ser humano, e eu digo assim que na minha trajetória profissional de 30 anos, se eu olhar para trás, eu com certeza já cometi esse erro, né? De às vezes você, em algum momento, você confundir a questão de ser um líder acolhedor, compreensivo, que enxergue o ser humano que tem naquele profissional, e em algum momento isso também te impedir de tomar uma decisão de um desligamento, né? Porque você está ali envolvido com aquela pessoa emocionalmente, o que é um erro também, porque você está fazendo mal para a empresa, você está fazendo mal para o grupo, e em última instância, você está fazendo mal até para a própria pessoa, porque se ela não está bem ali, provavelmente ela tem outras coisas na vida que ela pode fazer, outros lugares que ela pode estar mais feliz. Então é ruim para todo mundo, né? Esse é um aspecto. A gente tem que ter como líder, tem que ter uma atenção muito grande com isso, muito grande. Não pode ter medo, né? Não é você sair trocando as pessoas, mas olha, eu sei que o treinamento foi dado, que a capacitação, que o apoio, que o feedback. E aí realmente chega um ponto que a pessoa não quer, não demonstrou, ou vontade, ou realmente capacidade. Às vezes você selecionou errado, recrutou errado, aquela pessoa não tem as habilidades necessárias para aquela função, e ela pode ser muito feliz e bem realizada e bem sucedida em outra coisa, mas não naquilo, né? Não pode demorar a tomar essa decisão. Isso aí está muito ligado ao que a gente falou anteriormente. Se você tem
se esse seu objetivo maior, se a sua meta, vamos dizer, anual, ela está quebrada em períodos menores, em metas menores, em etapas menores, e você tem um processo que te garanta que você está avaliando aquilo, checando aquilo, vendo, você vai acompanhando. Né? Você não vai passar um tempo, lá no final você descobrir que alguém não fez o que deveria ter feito. Né? Isso é básico. É básico, Marcelo, e parece que a gente está chovendo no molhado aqui, mas quantas empresas falham e o negócio não vai para frente quando você vai olhar é isso, parece tão antigo, né? Quanto comer de garfo e faca, mas muitas empresas pecam porque não estão gerenciando o seu dia a dia, não estão olhando os indicadores que deveriam olhar, ou estão olhando indicadores errados, realmente não estão tendo olhando o seu processo, mudando os seus hábitos, os hábitos do seu time, da sua liderança. E isso quando você percebe, o problema já escalou. E a consequência já apareceu. Né? Então, é você ter esse acompanhamento e criar, aí, de novo, né? Lembra que eu falei, né, do engajamento. Engajamento é você ter um grupo que se vê como grupo, vê um objetivo em comum, vê o caminho para chegar nesse objetivo e as ferramentas que ele tem para isso em grupo. Ele sabe que ele tem ali. E, obviamente, se alguém no grupo não estiver fazendo a sua parte, esse negócio vai estar prejudicado. E, dependendo da intensidade, pode até comprometer o atingimento do objetivo. Ou vai ficar mais pesado para os que estão tendo que carregar o piano sozinho, porque alguém resolveu ali encostar ali para descansar na pedrinha ali enquanto os outros estão subindo o morro, né? Então, se você tem realmente, você começa desde o começo a falar, gente, uma coisa que eu sempre, e até voltando àquele primeiro exemplo que eu dei, eu usei uma frase lá e usei várias outras vezes na minha vida, eu falo, gente, quando eu pego um time novo, né, quando eu encontro um time novo como líder, eu falo, gente, por algum motivo nós estamos juntos aqui hoje, nessa jornada, nessa empresa, nesse setor, com as metas que a gente tem, nós estamos aqui hoje, é algum motivo. E aí vai da crença pessoal de cada um. Vai ter gente que vai achar que é destino, com todo respeito ao que cada um... Eu falei, gente, não importa o motivo. Você pode achar que é destino, que é coincidência, que é sorte, mas o fato concreto nós estamos aqui juntos. E cabe a nós fazermos uma jornada que seja boa para todo mundo aqui e que todo mundo atinja esses objetivos, e que seja o objetivo da empresa, e a gente vai ter um negócio próspero, uma empresa que cresce, que vai dar mais oportunidades, que vai recompensar mais, que as nossas carreiras vão deslanchar, ou a gente vai ter um período aqui de sofrimento e de fracasso e de insucesso. Vamos perder um tempo aqui. Porque ao final daquele fala, puxa, eu não evoluí nada, eu não cresci, eu não me tornei um profissional melhor, eu não ganhei dinheiro. Então, assim, se a gente está junto, vamos fazer o melhor que a gente pode desse momento, em grupo. Né? E quando você desenvolve isso e trabalha isso no dia a dia, o que você está falando é natural. É natural porque o grupo expele, o grupo não aceita alguém que não esteja engajado. E aí, óbvio, se você é um líder centralizador, isso não vai acontecer. Se você traz tudo para você, a responsabilidade é toda minha, eu que faço tudo, eu que controlo tudo, eu que sei tudo, eu que dou todas as orientações. Não, você deu a direção. Se você dá a direção e mantém o time na direção, e você tem as pessoas, e aí você tem líderes abaixo de você, e esses líderes sabem também a direção, eles vão replicar isso com seus times. Eles vão replicar isso. Então, quando você encontrar aquela pedra lá no meio do caminho, aquele tronco, ele não vai precisar voltar para você para perguntar o que ele faz. Ele sabe qual é o objetivo, ele sabe que ferramentas ele tem para se ele vai tirar aquele tronco, serrar, pular, e ele vai tomar a decisão, e ele vai fazer. E nesse momento ele vai ver se tem alguém ali que está junto dele que não está participando daquele negócio, que não está engajado naquilo. E não precisa você, como líder do time todo, necessariamente ser a pessoa que percebeu aquilo. Porque você tem outras pessoas que estão ali percebendo aquilo, porque elas estão engajadas. Eu acho que, em parte, você tem razão em relação a de que isso acontece naturalmente.
Mas eu acho que existem alguns fatores que a gente pode, como líderes e responsáveis, a gente tem que colocar isso, e aí eu estou fazendo até uma reflexão minha aqui, na minha própria organização. Eu acho que tem dois fatores fundamentais aí que precisam fazer parte do plano, né? E talvez você tenha colocado isso já imaginando que isso sempre você faz, mas eu acho que o primeiro fator é que parte da remuneração variável ela tem que ser do resultado global do time. Então, o time só vai ser campeão se todo mundo participar, se todo mundo estiver engajado, né? Se o goleiro não está engajado, ele vai tomar gol e não adianta os atacantes estarem fazendo 10 gols que a gente está tomando 20. Então, eu acho que o número 1 é isso, é dentro do plano, você tem que ter uma parcela muito relevante, não relevante, muito relevante. Antigamente eu pensava muito em termos de performance individual. Puxa, nós temos que valorizar aquele cara que é top, aqueles 10%, aqueles 5% super tops. Essa pessoa tem que ter um plano de remuneração que valorize aquilo que ela faz. Hoje eu já penso diferente. Eu acho que o cara que é super top tem que ganhar um prêmio diferente também, além do prêmio normal. Você dá mais um saco de dinheiro para ele, uma mala de dinheiro adicional. Eu vi, e aí que o Neymar está voltando até para o Santos, né? Então, o cara que é super top, o cara, para ele é diferente. Nós vamos montar uma empresa nova, vamos trazer patrocinador diferente, vai ser, ele é diferente, ok? Mas para o time, e até para ele estar dentro do time, para ele ganhar uma parcela muito relevante, ele é muito importante estar nesse processo, é necessário que haja esse objetivo do grupo. E o segundo ponto é que semanalmente, essa é a minha recomendação para você que nos ouve, semanalmente o grupo tem que revisar esses indicadores que geram essa remuneração do grupo. Porque a gente tende a se esquecer de ver isso, a gente tende a só pensar nisso na hora do pagamento. E aí fica aquele apontar de dedos, né? Você é o culpado, foi você que deixou de fazer, tal. Aí já não adianta mais nada. Aí não é esse o nosso objetivo como líder. Nosso objetivo como líder é que esse debate saudável, o Rancharan chama isso de cobrança mútua de responsabilidade. E essa cobrança mútua de responsabilidade aconteça naquelas etapas intermediárias, rapidamente, como você colocou. Por quê? Porque existe o objetivo comum e existe a reunião semanal, o encontro semanal para cobrança mútua de responsabilidade. Como é que você pensa sobre Não, isso? perfeito. Você tem eu agora esqueci o nome do autor, mas tem os 5 passos para a formação de uma equipe de alta performance. É um grande teórico aí da administração, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E ele fala como você constrói uma equipe de alta performance. E ele 5 comportamentos de uma equipe de alta performance. E ele começa, óbvio, pela confiança entre o grupo. E tem um ponto que ele fala que é a autocobrança. Você tem que ter um ambiente onde todos se cobrem. Se você tem um deles, você tem a confiança, tem o objetivo compartilhado, tudo que a gente falou até agora. Agora, você tem que ter realmente a autocobrança. E essa autocobrança em um nível muito, muito pragmático, muito objetivo e sem melindres. Né? Sem melindres. Mas não vou cobrar o cara é meu par. E eu vou falar que ele não fez. Meu amigo, se a gente Quando tem dinheiro combinou... envolvido, acho que os melindres evaporam. Né? Se a gente combinou, vamos lá, você está lançando um produto novo, você tem uma meta específica para aquele produto dentro de um ano de distribuição, de volume de faturamento, e você tem um dos primeiros caminhos como você vai falando num produto, né, a indústria que eu sempre trabalhei, alimentos e bebidas, você tem que cadastrar nas redes. Se você não cadastrar, né, você não vai conseguir ter o produto. E aí você tem lá as carteiras de clientes, você tem os executivos de vendas, os vendedores que atendem aquelas redes. Então você faz um plano, um building block. Bom, seu building block para chegar lá pressupõe que na rede X você vai cadastrar no mês de maio, vender tanto, isso vai te dar até dezembro um volume tal. No outro você já sabe que é um pouco mais difícil, você previu para junho
e assim por diante. Bom, se o cara de junho lá, ele não conseguiu cadastrar, você está em julho, ele não cadastrou, cara, o time tem que chegar nessa reunião que você está falando para ele aí, e o par dele, não só o líder, mas o par dele tem que falar, cara, o que está acontecendo? Qual é a dificuldade? Compartilha com a gente. Está tendo alguma coisa, mas você precisa de alguma ajuda? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Porque se você não chegar, se você não cadastrar nessa rede, cara, não tem, a gente não consegue compensar esse volume em outra para chegar no. Então não é a questão de uma rede, não é a sua meta. Isso vai comprometer o nosso número. Então, esse comportamento, e que para a nossa cultura brasileira não é fácil. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Sim, Né? sim. Você tem Não, a não, cultura. isso agora virou um movimento global, essa coisa de você não se aborrecer, você não engajar no conflito em busca de um objetivo ou na defesa das suas crenças. Você sabe Essa coisa que. de, não, deixa, eu não vou falar nada, vou ficar quieto aqui. Isso virou uma Eu moda, vou fazer um né? parênteses aqui no começo da minha carreira. Trabalhei com um alemão competentíssimo, um cara brilhante. Um dia eu apresentei um trabalho para ele que ele tinha pedido, ele olhou o trabalho e falou: Isso está horrível, isso está uma droga. Falou até com palavras assim, mais duras, vamos dizer assim, menos educadas. Está uma droga esse trabalho aqui e tal. Cara, aquilo me matou. Eu fiquei assim, sabe, começo de carreira, destruído, com uma raiva dele, tudo. E aí fui, refiz o trabalho, pá, trabalhei, virei noite, refiz o trabalho, entreguei. Ele falou assim: esse trabalho está excelente. Desse jeito. Aí eu também fiquei chateado, porque, pô, eu queria que ele me desse uma tapinha nas costas, pô, tá brilhante, tá não sei o quê. O Ele falou alemão assim: não não, o faz trabalho isso, está não. excelente. E depois de um Não, o tempo, alemão faz isso, não. O excelente você já devia estar esfuziante já. e aí, mas O alemão ele não dá tapinha nas costas de ninguém, não. passado um tempo, com já mais intimidade com ele, eu falei isso para ele. Ele falou assim, mas. Aí ele falou assim: vocês brasileiros, com todo respeito, vocês são muito complicados. Porque assim, eu sou objetivo. Eu falei: o trabalho estava uma droga. Porque estava uma droga. Eu não falei que você era uma droga. Não é pessoal. Eu falei: o trabalho estava uma droga. Assim como depois o trabalho está excelente. Significa que você virou o cara de Harvard, que você é um prêmio Nobel. Não, o seu trabalho, esse trabalho está excelente. É Mas bem a gente, alemão. Isso faz parte da cultura alemã que eu, particularmente, gosto muito, né? mas a Porque gente tem é bem dificuldade. focado, né? Bem dirigida. A comunicação é muito objetiva. Se você vê essa dificuldade numa relação do líder com o liderado, já existe essa dificuldade. Você procura palavras, às vezes, né, dá a volta para falar do. Quanto mais entre pares. Então você tem lá dois vendedores. O outro vai falar que, olha, você não cumpriu o que você combinou aqui. O plano previa que você tivesse cadastrado esse mês e vendesse tanto. Faltou esse volume aqui. Quando é que vai ser feito? Cara, isso, se você não estiver trabalhando bem isso com o time, se você não trabalhar essa cultura, isso vai virar uma briga. É capaz deles saírem lá na rua até as vias de fato. Porque vai virar uma briga. Boa, boa. Bom, agora, de novo, aí volta ao papel do líder, Então, né? aí voltando. Esse ambiente tem que ser construído por Tem que ser nós. construído. Então, aí são vários fatores. O que você falou é fundamental. Realmente passei nisso, mas isso estava implícito no meu pensamento. A forma de você incentivar. Né? Porque o que é um incentivo? Tudo que você. É dinheiro no bolso, no final das contas. São as recompensas. Todos nós trabalhamos para recompensa. Seja imediata, que é o salário mensal que te mantém, seja a promoção que você vai ter, a carreira que você vai galgar, o bônus no final do ano que você vai trocar o seu carro, dar entrada na sua casa, né? Seja o reconhecimento social, são recompensas. Um mix de recompensas que você trabalha com o seu time, ele é decisivo, ele é fundamental para o engajamento, para você manter o pessoal nessa trilha e no caminho que você quer. E aí, quando você fala esse mix entre o quanto você incentiva pelo resultado coletivo e o quanto você incentiva pelo resultado individual, ele é fundamental e importante. Ele varia de acordo com o grau de autonomia, ou se você tem ou não liderados, ou quanto o trabalho depende mais de você individualmente ou do grupo, ou quanto você contribui mais ou menos para o trabalho do grupo,
ou se você fizer o seu individual, porque tem funções muito diferentes, né? Então, você falou de um super vendedor. Você pode ter um super vendedor ali que você vai ter que incentivá-lo mais, a meu ver, você vai ter que incentivá-lo mais para o resultado individual dele, né? Porque ele é um super vendedor e ele derruba barreiras, ele faz o impossível, ele não conhece a palavra impossível, ele vai e faz. Ele tem que ter uma remuneração, o peso da remuneração variável dele, nesse sentido, tem que ser mais em cima do individual, até porque ele não tem time, então é ele que vai fazer, né? Agora, tem alguma coisa sim, alguma parte, ainda assim, ele tem que ter alguma parte do time, porque senão ele vira um cara que vai querer passar por cima de todo mundo para fazer o dele e não quer saber se ele está prejudicando a OB, né? Não tem cross-channel, vai prospectar cliente do outro, vai fazer preço predatório, enfim. Então tem que ter os dois. E você vai ter o cara que é um líder de equipe, que ele vai ter as metas dele, agora ele tem que ter muito, você tem que puxar muito pela meta do time dele, ele tem que entregar o resultado do time dele, né? Então, o quanto isso você e aí tem, né? Tá aí tantas teorias de gestão e tem muito material já pronto, coisa, mas é fundamental você olhar para isso, falar, bom, como eu incentivo o meu time, como eu remunero, e desde da mais básica remuneração mensal até um bônus anual, até um plano trimestral, um concurso de 3 meses, não importa. É um mix de incentivos. Sem esquecer daquilo que você falou, que é o reconhecimento social. Reconhecimento social. A minha experiência, como você falou, é interessante porque na nossa cultura brasileira, diferente da alemã, né? Já falei que eu gosto muito da cultura alemã, já trabalhei com cultura alemã em algumas etapas da minha vida. A última, ainda tenho um bom relacionamento com o pessoal da Mercedes-Benz. O que eu percebo é que na cultura brasileira, reconhecimento social, como você mesmo colocou, é muito importante, mas ele não é estruturado. Quer dizer, se espera que o chefe esteja de bom humor, que ele esteja, né, sem problema algum para estar alegre, feliz e aí dê o reconhecimento social. Ao passo que, normalmente, o que eu faço até nos processos aí de implantação de cultura, de consultoria na área de vendas, uma das primeiras coisas que eu faço é implantar uma rotina de reconhecimento social para aqueles hábitos, para aqueles comportamentos vitais que constroem o resultado. Esse é um dos passos número 1 que eu implanto nas empresas. E que é dos passos que mais resultado dá mais rapidamente. O reconhecimento social, uma salva de palmas, final da manhã, da sexta-feira ou da segunda-feira, para fechar uma semana com um evento que aconteceu e aí a gente ter esse reconhecimento semanal. A gente vê esse resultado acontecer, a gente vê as pessoas se engajarem, quererem aparecer no processo, quererem ser reconhecidas, e também vejo o processo se desmontar depois de algum tempo. A maioria das organizações não mantém esse processo tão fundamental, tão importante, que é o reconhecimento social para quem faz aquilo que é, de fato, importante. Né? Então, só complementando aí, eu acho que... E eu tenho um exemplo para te dar disso concreto. Um exemplo concreto. Assim, meus 26 anos de sistema Coca-Cola, eu passei por diferentes engarrafadores, e uma experiência que eu tive no engarrafador que eu assumi a diretoria comercial, no plano de carreira de vendedor, a gente tinha lá vendedor 1, 2, vendedor júnior, pleno e sênior, no plano de carreira. Quando eu fui olhar, na verdade, a gente só tinha vendedor júnior. E tinha um sênior, que o cara era muito antigo, mas qual foi o critério para ele ser sênior, ninguém sabia mais. Né? Ficou lá, como sênior. E o pessoal todo ficava assim, poxa, mas tem mais 2 níveis, mas ninguém chega, não existe, é só no papel. Né? E aí, dentro de um trabalho estruturado de go-to-market, não foi uma coisa isolada, mas revisando o modelo, como é que a gente queria o mercado, diferentes canais, etc., junto com a pessoa de gestão de pessoas, de RH na época, a gente construiu dentro disso tudo, falou, bom, se eu tenho necessidades diferentes, de níveis de profissionais, de skills diferentes, para esses modelos que eu estou construindo para o mercado,
Então eu vou pegar e já tratar isso aqui. Bom, para esse canal, cluster, etc., eu vou ter um nível de profissional indo, de desenvolvimento profissional, outro e tal. E alinhamos isso com um plano de carreira. Tá? E fizemos uma coisa muito simples, né? Mas fizemos uma coisa muito simples e, paralelo, fizemos o seguinte, olha, nós vamos estabelecer aqui um conjunto de métricas qualitativas, né, qualitativas ligadas à execução de mercado. Então, execução de fotografia de sucesso. Independente da venda ou não, o cara foi lá e executou a estratégia no ponto de venda, a gente tinha, obviamente, forma de medir, ele vai ganhando pontos. Quantitativa, né, bateu as metas, cumpriu os objetivos, tá, bateu a meta do mês, ele vai ganhando outros pontos. E, obviamente, um tempo de empresa que não era o tempo em si, mas era um tempo onde ele ia passando por uma série de capacitações. Então, você cruzava essas 3 matrizes. E interessante é o seguinte, e 2 vezes por ano, a gente fazia promoções. E o cara sabia que ele poderia passar de júnior para pleno e de pleno para sênior se ele atingisse aquela pontuação necessária, que dependia dele. Ele falou, olha, eu tenho que ter passado por essa capacitação, eu tenho que ter esses pontos que vêm dos meus objetivos quantitativos e esses pontos que vêm dos qualitativos. Né? E a parte qualitativa entrava a parte de comportamento, enfim, uma série de coisas. E esse negócio do reconhecimento social é interessante, porque a gente fazia isso, era uma solenidade na empresa, mas era um evento, 2 vezes por ano, juntava-se todo mundo no auditório, convidava-se as outras áreas da empresa, anunciava-se os resultados e o cara, olha, fulano, promovidos de vendedor júnior para vendedor pleno. Fulano. O cara chegava lá, recebia uma plaquinha, recebia um PIN e passava a ser. O outro passou de pleno para sênior. Ele recebia, e ele sabia que isso era independente da quantidade. Falou, olha, não tem limite. Se a gente tiver todos os vendedores sêniores, significa que a gente chegou com um time de vendas todo num nível altíssimo de desenvolvimento. Não tem problema, né? Mas a questão do reconhecimento social que você está falando, quer dizer, ali, óbvio que o cara tinha uma melhoria no salário, óbvio, mas aquela cerimônia e os feedbacks que a gente tinha, né, daquela cerimônia, ia para o jornalzinho, né, o jornalzinho impresso naquela época ainda, e o pessoal levava o jornalzinho para casa e distribuía para o pai, para a mãe, para os tios, para a família, sabe? Então aquilo ali tinha um valor assim, enorme, né? E você fazendo isso, aí você tem que fazer isso como um programa, de forma consistente, porque aí você tem efeito. Se uma vez, o cara vai achar legal aquele que ganhou, mas você não vai incentivar o outro a fazer igual, porque ele não sabe se ele vai ter aquilo. Se você estabelece um programa, você mantém, de novo, o cara está engajado naquilo. Ele sabe, de novo, ele sabe para onde ele está indo, ele sabe o que ele tem que fazer e ele sabe que recompensa que ele vai ter por fazer aquilo, né? Então ele tem a noção do todo e o dele, em particular. Luciano, nós estamos chegando ao final aqui do papo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a tua visão, né? Qual é a conclusão que você gostaria que as pessoas saíssem, né? Encerrassem o podcast e saíssem, puxa, fui lá ouvir dicas importantes, ouvir histórias interessantes, mas a ideia central que você quer transmitir aí para quem está nos ouvindo. A ideia central, Marcelo, que eu quero transmitir é o seguinte: engajamento é responsabilidade primária, prioritária do líder. Seja ele em que nível ele estiver de liderança, seja ele o CEO da empresa ou o supervisor recém-promovido que acabou de assumir um time, né? A responsabilidade é dele, porque a gente sabe que o ideal, né, para você ter o engajamento é você ter a estratégia correta, os meios para chegar lá, as ferramentas de medição, o pacote de incentivos. Só que dificilmente na vida real você vai ter tudo isso no grau máximo o tempo todo. E você vai ter, frequentemente, você não vai ser o cara que vai ter autonomia para resolver tudo. Né? De novo, você acabou de assumir uma equipe, sua primeira experiência como líder, você é um supervisor de um grupo de 6 vendedores, 8 vendedores.
Cara, não é você que vai definir a estratégia, não é você que vai definir a ferramenta de inteligência artificial, se a empresa vai comprar ou se não vai, ou se vai usar ainda um Excel, né? Não é você que vai fazer isso. Agora, você tem que pegar tudo aquilo que você tem, você entender, você procurar entender ao máximo o que estão esperando de você, o que a empresa espera de você, e aí o seu papel de líder é perguntar, é tirar todas as dúvidas, é ir no seu líder e você se municiar de informações, de direcionamento, né? Mas com o que você tem que conduzir o seu time, porque não adianta no final do mês, você não vai poder chegar assim, olha, o meu time não entregou o resultado, porque eu acho que a estratégia não está muito bem definida, entendeu? E porque eu queria ter aí eu queria ter o chat GPT para saber o que o cliente, entendeu? Ou agora o chinês que saiu ontem aí, né, que tá todo mundo falando. Então não deu para chegar no resultado. Não, a responsabilidade é sua. Então veja o que você tem e trabalhe esse ponto. No final das contas, pense o seguinte: não importa o tamanho do seu time, não importa o escopo da sua responsabilidade. Você tem que levar o seu time do ponto A para o ponto B, que é o objetivo. Você tem que levar por um caminho, que é a sua estratégia que vem da empresa. Você pode adaptar, mas você não pode ir contra a estratégia da empresa. Então você tem que ver como é que você vai fazer aquilo. Você tem que usar as ferramentas que estão disponíveis da melhor forma. Eu não tenho o melhor sistema, faça o seu Excel. Faça o seu Excel, faça em papel, faça por WhatsApp, mas você tem que acompanhar o resultado do seu time. Se a empresa não está te dando o ideal, faça o seu, né? Mas você tem que manter a sua equipe ali. Trabalhe a questão da confiança, do trabalho em grupo. Mostre que a gente vai chegar junto. Agora, esse chegar junto não é só que a gente é amigo e tapinha nas costas. Esse chegar junto é uma responsabilidade enorme. Porque se um não fizer, ele está prejudicando o outro. Se um não fizer, ele está comprometendo o trabalho de todo um time, né? Crie isso, faça isso, monitore isso, toque essa coisa dessa forma, independente do teu escopo de liderança, do tamanho do seu time. Se você é um líder iniciante ou sênior, no final das contas, engajamento é responsabilidade do líder. Essa é a mensagem principal que eu queria deixar. Legal, legal, muito bom. Eu gostei muito do nosso papo, acho que é um tema tão relevante, é bom a gente conversar de forma direta e sem mimimi, né, sobre essa questão do engajamento, que no final estamos falando de pessoas com as necessidades que nós sempre tivemos e que precisam ser atendidas com respeito, com um ambiente psicologicamente saudável e saudável para o líder também, né? Porque às vezes é saudável. Tá, hoje está na moda isso, é saudável para o time, mas para o líder é a morte, né? Pô, você tem que trabalhar com isso, com aquilo, desse jeito, daquilo, e me entregar o resultado. Falei, cara, espera um pouquinho, né? Eu vou te entregar o resultado, mas eu preciso ter um mínimo de equipe aqui, né? Que seja escolhido por mim, por critérios técnicos, inclusive. Então, eu vejo que o ambiente seguro tem que ser para o líder também, e aí fica essa dica do peer pressure, né, que é o termo em inglês, que é deixa a equipe se cobrar, deixa o time se cobrar, e aí você vai ter uma experiência nova, né, fora do padrão, de forma que você possa ajudar essas pessoas a se ajudarem. Essa é a grande pergunta. Não tem a briga, né? Não tem a confusão fora do escritório, mas que as pessoas possam se ajudar e viver em cooperação a partir das suas próprias conexões, que é o que a gente, de fato, acredita. E, Marcelo, e só complementando uma coisa que hoje também às vezes a gente não quer falar, que as pessoas não querem falar, que no final das contas a gente tem que chegar em resultado. É sobre resultado. Empresas existem para ter resultado. Então não adianta você ter o ambiente mais tóxico que existe, vai ser sempre o que não tem resultado, porque vai começar todo mundo a sofrer até o ponto da empresa fechar e todo mundo perder emprego. Então, Isso, sem dúvida. O final sem do dúvida. negócio é resultado, né? É isso mesmo. Não vamos perder isso, não vamos ter vergonha de falar isso, nem perder isso, porque isso é a essência do negócio. Você vai abrir um negócio na porta da sua casa, um pequeno, um mínimo, um micro, é para ter resultado, pô, é para ganhar dinheiro. Então, é isso aí. Pronto. É isso aí. Fechou. Gente, eu quero agradecer pelo tempo que você está assistindo a gente aqui. Se você gostou, assina aqui no YouTube, né? Curte, segue a gente. Isso é importante até como um sinal de que a gente está desenvolvendo um trabalho bacana
e nos incentiva, né? É aquela coisa do reconhecimento social, nos incentiva a fazer melhor. Eu prometo para você, à medida que você esteja assinando aí seguindo a gente no nosso canal, eu vou e meu time, que trabalha aqui com a gente, né? Guilherme, Flávia, nós vamos fazer de tudo para que os nossos próximos episódios sejam melhores aí. Luciano, muito obrigado, agradeço a tua disponibilidade, a tua inteligência aí, trazer a tua experiência para a gente. E a você que nos assiste, agradeço de igual forma. Sucesso e bons negócios.